Bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e convido vocês para assistirmos agora mais uma aula de História. O que é que nós vamos estudar em História hoje? História e memória, fontes históricas. Para que a gente possa estudar a história, relembrarmos de algumas questões que falam sobre memória, a gente vai ter que investigar algumas fontes. Que fontes históricas são essas? Para isso, convidar vocês para ler a habilidade de hoje. Perceber a importância das fontes para a compreensão do tempo histórico de um lugar e de seus grupos sociais, identificando e utilizando a tecnologia como recurso para a preservação da memória individual e coletiva. Quais serão essas fontes históricas que a gente vai investigar? Álbum de fotografias, fotografias também, jornais, documentos pessoais. A gente também pode conversar com alguém para falar sobre como era a vida no passado. Crianças, vejam bem, trouxe para vocês uma pequena historinha. Aventura no fundo da gaveta. Os anos passam, um dia a gente aparece, procurando um documento, mexe aqui, mexe ali. E o que acontece? Na gaveta mais baixa da velha cômoda ou penteadeira, a gente sempre acha antigas lembranças, velhas brincadeiras. Autor: José Carlos B. de Aragão. Aqui trata-se de um poema de José Carlos. Esse poema fala sobre aventura no fundo da gaveta, que é o que uma vovó e duas crianças, que são os netos dela, estavam fazendo. Estavam procurando um documento na gaveta da cômoda, porque tem pessoas que chamam de cômoda, outros chamam de penteadeira. E aí na gaveta mais baixa, o que eles encontraram? Olha ali, ó. A vovó já tem até nas mãos. O que eles encontraram? E aí vem antigas lembranças, principalmente das velhas brincadeiras. Crianças, pergunto a vocês, do que será que eles estão lembrando? Será que eles lembraram das brincadeiras do passado? E aí? Convidar vocês para a gente descobrir juntos. Vamos lá? De acordo com o poema e a imagem ao lado, o que as crianças e a vovó encontraram na gaveta? Vocês sabem o que eles encontraram na gaveta? Eu olho para ali e eu já sei o que é aquela coisa verde. Eles encontraram um jornal. Eles encontraram um álbum de fotos? Ou foi um cartaz? E aí? O que esses três encontraram no fundo da gaveta? Lá na gaveta mais baixa. Resposta para vocês. Olha ali, ó. O que eles encontraram é o que está nas mãos da vovó. Eles encontraram um álbum de fotografias. Aí eu pergunto novamente a vocês. Você acha que a vovó se lembrou de histórias do passado quando abriu o álbum de fotografias? Olha a cara da vovó, olha a cara das crianças. Ela pegou o álbum de fotografias e abriu. Quando ela abriu, ela com certeza viu fotos. E as fotos que a gente olha para as fotos do passado, não é do futuro, do que ainda vai acontecer. A gente só tem foto do que já aconteceu, que é do passado. E aí?
Vendo as fotos do passado, será que a vovó lembrou de histórias do passado? Sim ou não? E aí, crianças, a vovó lembrou ou não lembrou? A resposta é sim. A vovó lembrou de coisas do passado. Agora, vamos lá. A foto ao lado foi uma das fotos que a vovó encontrou. Quais lembranças ela e seus netos tiveram? Observem aí. A vovó encontrou essa foto, onde tem ela, o seu esposo, que é o vovô, a filha, o genro e os netos. Estão todos ali ó, com roupas, parece que eles estavam na roça, trabalhando na roça, não é mesmo? Que também é chamado de fazenda. E aí? Meninos e meninas do nosso segundo ano, o que a vovó lembrou quando viu esta foto? Ela está um pouco mais nova, nem está usando óculos ainda. O que será que ela lembrou? Temos alternativas para vocês, ou não. Eles lembraram de momentos que tiveram na fazenda, trabalhando na terra e cultivando verduras e hortaliças. Então, não somente a vovó lembrou, mas a vovó e os netos lembraram de momentos que eles estavam na fazenda, trabalhando na terra, cultivando as verduras e hortaliças. E aí aproveitaram e disseram, ó, tira uma foto nossa. Tirou para registrar esse momento. Tá vendo como é importante a gente registrar momentos através de fotografias? Só assim a gente consegue muitas vezes relembrar de fatos que aconteceram no passado. Agora nós temos ali 3 fotos. Além dos álbuns de fotografias, as pessoas costumam guardar fotos em porta-retratos. Em sua casa, onde seus pais costumam guardar as fotografias? Olha ali, nós temos 3 fotografias em porta-retratos que ficam geralmente nas paredes ou em cima de prateleiras, no painel da TV. E aí, na sua casa, os seus pais costumam guardar as fotografias aonde? Em portas-retratos, como esses, ou em álbuns de fotografia? Tem gente que prefere guardar em álbuns de fotografia. Outros preferem guardar em portas-retratos. Aí você só vai saber perguntando para o seu pai e para sua mãe. Ah, mas tem outras pessoas, professor Ricardo, que preferem guardar as fotografias no celular, no computador, num pendrive e não imprimem as fotos, não revelam. Olha aqui. Aqui nós temos algumas fotos. Observando estas fotos, elas indicam qual momento da vida de uma pessoa. Você está ali olhando aquelas fotos, muitas, por sinal, 5, que você consegue ver com precisão. Elas indicam que é a infância de alguém, a adolescência de alguém ou é a juventude. Então, a pessoa daquelas fotos ali, ela está em qual fase da vida? Ela está na infância, na adolescência ou na juventude? Com certeza vocês já responderam antes mesmo de aparecer as alternativas. Elas estão na infância, que é quando a gente está ainda criança. E nesse caso ali ela ainda é um bebê. Olha ali aquela criança. Olha a cara de expressão dela, a expressão que ela fez. Pegue o álbum de fotografias de sua família. Olha aí o que você vai fazer agora.
Aquela criança, ela pegou o álbum de fotografias e olhou e arregalou os olhos. Agora você vai fazer o seguinte, pegou o álbum de fotografias de sua família? Não. Diga, mãe, pai, por favor, pega bem o álbum de fotografias que eu preciso analisar algumas coisas. Vamos lá? Eu não acredito que vocês não saibam onde é que está o álbum de fotografias da família. Toda família tem que ter um álbum de fotografias para guardar os momentos mais importantes. Se não tiver o álbum, olha nas fotos que podem estar nos porta-retratos ou no celular também. Vamos lá então. Pegou o álbum? Qual a primeira foto você encontrou? Pegou o álbum de fotografias, abriu. Qual foi a primeira foto que você encontrou? Foi uma foto sua quando você era bebezinho, de colo? Foi alguma foto sua quando você já estava caminhando? Ou essa foto apresenta você no encontro de família? Ou será que é de você viajando? Acertei? Espero que tenha acertado pelo menos uma das alternativas. Outra pergunta para vocês. Que momento é este? Será que este momento, da foto que você está olhando nesse momento, é você fantasiado de caipira? Ou fantasiada de caipira? Pronto para uma festa junina? Ou é você na escola estudando? E aí? Olha, eu acho que pelo menos alguma das alternativas eu acertei. Qual lembrança você teve? Você olhou para aquela foto, você lembrou de alguma coisa que aconteceu na sua vida ou na vida da sua família? Lembrou? Será que foi, por exemplo, uma ceia de Natal? Ou uma virada de ano? Ou será que é apenas um passeio? E aí? Chega de curiosidades da família e vamos lá então. Atualmente, as pessoas costumam registrar os momentos em família por meio de fotos e vídeos. Onde elas costumam guardá-los? Onde as fotos e os vídeos costumam ser guardados? Vocês sabem? Além dos álbuns de fotografias e além dos porta-retratos, onde as pessoas costumam guardar as fotos que tiram e deixar ali guardadinhos os momentos em família. Guardam ali, olha só. Guardou ali. Que objeto é aquele? Ah, as pessoas costumam guardar fotos no computador. Muito bem. Temos outra coisa. As pessoas costumam guardar foto também no celular. Só não pode queimar, senão perde tudo, né? Então, as pessoas costumam guardar foto também no celular. Pendrive, CD também costumam guardar fotos. E agora, o que é que você está lendo ali? Você está lendo ali onde temos diário secreto. Olha! Crianças, vamos lá então. Dia 4. Fui à missa com vovó e depois ao curral falar com o seu Pimenta para selar os cavalos para amanhã às 8 horas. Ricardo chegou e esqueci-me o que se passou à tarde. Assinado André. Esse texto foi adaptado para fins pedagógicos. Crianças, esse texto trata-se da página de um diário. De quem é esse diário? É do André. Diário é uma das formas também de guardarmos informações sobre o que acontece na nossa vida. Ou seja, o diário também é uma fonte histórica. E aí, eu vou dar mais um pouquinho de informações sobre esse diário do André.
O André foi passar as férias na fazenda dos avós. E o pai dele comprou um diário e pediu para ele fazer o seguinte: anotar tudo o que acontecia com ele na fazenda. Para quê? Para que quando ele voltasse da viagem, o pai dele pudesse ler todas as informações do diário e assim saber o que o André fez. Por quê? Porque na fazenda da vovó não tinha celular, não tinha telefone. Então, isso foi um meio que o pai dele encontrou para o André registrar as informações e não esquecer de nada. E vocês perceberam aqui no final que ele disse que o Ricardo chegou, meu xará, e ele esqueceu o que aconteceu à tarde, ou seja, só lembrou de colocar no diário o que aconteceu de manhã no quarto dia. Mas ele já tinha falado do que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Mas do quarto dia, só lembrou do que aconteceu de manhã, que ele foi à missa com a vovó e depois foi ao curral falar com o seu Pimenta. Para quê? Para selar os cavalos. Aí, o Ricardo chegou, ele estava registrando tudo no diário. Ricardo chegou, ele disse, aí já esqueci de tudo. Foi o quê? Com certeza foi aproveitar a tarde com o Ricardo. Pergunta para vocês. O relato ao lado foi escrito e guardado em um... Onde que ele foi escrito, esse relato? Em um jornal? Em um álbum de fotos? Ou em um diário? Lembrando que você não escreve, você não tem o hábito de escrever em um álbum de fotos. Lá você guarda apenas as fotos. No máximo, coloca uma informaçãozinha atrás para somente registrar o local onde aconteceu aquela foto. Jornal. Tem diário? Tem no jornal. Mas nesse caso, o André, vocês viram lá, até na capa do diário, diário secreto. Ou seja, era um diário secreto do André, que ele depois ia deixar o pai fazer a leitura. Outra pergunta. Qual a importância de registrar os momentos da vida em um diário? Por que, minha gente, que é importante você anotar tudo o que acontece no seu dia a dia em um diário? Vocês sabem por que tem essa importância? Para registrar os momentos mais marcantes da vida, para apagar os momentos mais importantes da vida ou deletar os momentos mais importantes da vida. Vejam bem, se você registra tudo em um diário, se você passou o dia todo em um local, passeando, viajando, chegou à noite, você decidiu escrever no diário, contar como foi o seu dia. Quando você escreveu o que aconteceu no seu dia, você está deletando os momentos mais importantes da vida? Não, você não está deletando. Por quê? Porque deletar é apagar. E aí, com isso, você também cancela a segunda alternativa. Apagar os momentos mais importantes da vida? Não. Quando você escreve um diário, você não está apagando, você está anotando. Ou seja, qual é a nossa resposta, crianças? Registrar os momentos mais marcantes da vida. Ou seja, escreveu no diário, você registrou os momentos mais importantes da vida. No caso aqui, o André registrou o momento que ele foi até a igreja com a avó, que ele foi para a missa, depois até o curral falar com o seu Pimenta para selar os cavalos. Pronto, ele registrou 2 momentos importantes. Com certeza o pai dele ficou preocupado porque o Ricardo chegou e aí ele esqueceu de tudo. Esqueceu até de anotar as coisas no diário. Ainda sobre o diário secreto. Você já escreveu um diário? O André está perguntando a vocês. Vocês já escreveram um diário? Seria interessante vocês escreverem um diário.
Assim vocês teriam as informações das nossas aulas, olha aí. O que você acha de registrar em um diário os principais acontecimentos da vida? Seria interessante. Por exemplo, vocês pegarem um diário ou um caderno comum e irem anotando o que vocês vão aprendendo nas aulas. Assim, quando alguém fizer uma pergunta sobre a aula, assim, o que você aprendeu hoje? Ah, eu vou pegar o diário e vou ler para relembrar o que eu estudei, porque é tanta coisa que tem algumas que não ficam na nossa cabeça, não é mesmo? Então, aproveita, fica a dica, pega o diário e começa a anotar as informações importantes na vida de vocês, tá bom? Opa, nós temos aqui agora um jornal. O jornal é uma das formas de registrar os acontecimentos de uma comunidade, de um país e até mesmo do que acontece fora do planeta. Crianças, no jornal você fala sobre o que está acontecendo na sua comunidade, no seu país e até mesmo fora do planeta. O jornal informa o que acontece no dia a dia. Assim, por meio dele, sabemos o que é notícia e o que já foi notícia. Ou seja, os jornais apresentam as coisas em tempo real, o que está acontecendo ali naquele dia, naquele exato momento. Pergunta para vocês. No jornal ao lado, qual notícia está estampada em sua manchete? Lembrando que manchete de jornal é a notícia principal. Qual é a principal notícia que vem estampada nesse jornal? Em letras grandes, em destaque. Vamos ver aqui as alternativas. O homem não pisa na lua. A queda de um homem. Cai a barreira do impossível. Homem na lua. E aí? Crianças, olhando para esse jornal, qual é a manchete que vem nele? Qual é a fonte? Lembrando que o jornal é uma fonte histórica, assim como o diário, assim como os portas-retratos, assim como os álbuns de fotografia. Nessa fonte histórica, que é o jornal, qual é a manchete de jornal que vem sendo apresentada? Vamos circular? Cai a barreira do impossível. Homem na Lua. Isso já fazem décadas que o homem chegou à Lua. Ele conseguiu ir em uma nave espacial e chegou à Lua. E como que a gente sabe disso? Porque foi publicado em um jornal, está registrado em uma fonte histórica. Assim a gente sabe das coisas que aconteceram no passado. Então, a resposta é: cai a barreira do impossível, homem na Lua. E olha o que nós temos aqui. Nós temos documentos pessoais. Os documentos pessoais que a gente costuma ter também são fontes históricas. Sabe por quê? Vamos ler comigo. Os documentos pessoais trazem informações sobre você e sua família. Vejam bem. Certidão de nascimento. A certidão de nascimento traz o seu nome completo, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus avós maternos, avós paternos. Traz o dia, o mês, o ano do seu nascimento, até mesmo a hora. E também o local onde você nasceu. Você sabia disso? Então, diz a cidade, o estado e o país que você nasceu. O registro geral, que é chamado também de identidade. Nele traz o seu nome, o número do seu RG, que é o registro geral, traz o número do CPF, também traz a impressão digital, que é feita com o nosso polegar. Lembrando que a impressão digital, cada um tem uma diferente. A minha impressão digital nunca será igual à sua. E nem se eu tivesse um irmão gêmeo, a impressão digital seria igual.
Outro documento que nós temos é a carteira de trabalho, que a gente tira ela quando a gente chega na idade de trabalhar. Criança não pode, porque criança não trabalha. Criança estuda. Então, a carteira de trabalho você tira para quê? Para você anotar, para ser anotado os locais de trabalho por onde você já passou ou por onde você está atualmente. Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, você tira quando você vai aprender a andar de moto ou carro através de uma empresa. Então aí as autoescolas, elas ensinam você a dirigir o carro, a pilotar a moto, e aí você recebe a CNH, para você receber autorização para pilotar ou dirigir nas ruas. Também só a partir de 18 anos. Nós temos o passaporte. O passaporte, que é aquele azul, ele é um documento que autoriza você, dá o visto para você conhecer outros países e assim poder sair do Brasil. Estão vendo? E aí ele fica registrado por todos os países onde você já passou. Isso faz com que os documentos sejam uma fonte histórica, onde você traz informações sobre sua vida. E olha aqui, o nosso astronauta. O que será que esse astronauta quer nos dizer? Vocês sabem? Crianças, o que o astronauta quer nos dizer é que a nossa aula chegou ao fim. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que busquem registrar todos os momentos de sua vida, guardem eles em fontes históricas. Para quê? Para que você não se esqueça de tudo o que está acontecendo em sua vida. Guarde esses momentos de sua vida em fotos, álbuns, jornais, diários. Guarde também seus documentos pessoais. Para quê? Para que você possa ter as suas fontes históricas e a fonte histórica também de sua família. Tá ok? Me despeço de vocês. Tenham um excelente dia. Responda as atividades na plataforma. E depois, também já posso me despedir de vocês. Até a nossa próxima aula. Boas férias. Até o nosso retorno. Tchau.